Então, pessoal, e o que vem a ser o saneamento básico, né? De acordo com a Lei 11.445 de 2007 e a Lei 14.026 de 2020, o saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais, que é composto basicamente por abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, manejo de resíduos e limpeza urbana. Então, o saneamento básico é um conjunto de serviços que tem como objetivo principal garantir saúde e promover a dignidade humana, certo? Aqui a gente traz os princípios da Lei 11.445 de 2007, que é a lei que traz as diretrizes do saneamento básico, e aqui a gente apresenta alguns princípios fundamentais dessa lei, né? Então, o primeiro princípio é a universalização do acesso e efetiva prestação do serviço. E o que seria a universalização ao acesso do saneamento básico? É se todos os moradores, né, da cidade de Itanagra têm acesso aos serviços de saneamento que eu citei anteriormente, né? Se tem acesso a abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas de chuva, tá? O outro princípio é a integralidade dos serviços de saneamento básico, que é esses quatro eixos eles trabalharem juntos, ou seja, não adianta eu oferecer o serviço de abastecimento de água e não oferecer o serviço de esgotamento sanitário. Não adianta eu oferecer abastecimento de água, esgotamento sanitário e não oferecer o serviço de manejo de resíduos sólidos e assim por diante. O outro princípio fala sobre a prestação dos serviços adequados à saúde pública e ao meio ambiente, que é basicamente o saneamento básico, ele deve ele deve promover a saúde pública e ao mesmo tempo promover a proteção ambiental. Não adianta, por exemplo, eu fazer a coleta de efluente doméstico, né, na residência dos moradores e descartar esse efluente em um rio ou riacho. Então, eu vou promover em partes a saúde pública, porém não vou estar garantindo a preservação ambiental. A articulação com outras políticas públicas, né, que é a política de saneamento básico, ela andar junto com outras políticas, mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre a intersetorialidade, e o controle social, que é garantir, basicamente, a participação da população, né, a população ela conseguir participar da gestão do saneamento, através de uma fiscalização, através de opiniões, através de eventos que tratem sobre o saneamento do município de Itanagra. E aqui, como eu falei, a gente traz uma definição sobre intersetorialidade, né? Que é a articulação entre saneamento básico e outras políticas. Ali na imagem vocês veem que existe uma articulação entre saneamento básico e saúde pública, por exemplo. Existe uma articulação entre saneamento básico e habitação. E o que seria isso? Por exemplo, quando eu crio novos bairros, né, em um município, eu ofereço habitação, mas ao mesmo tempo eu tenho que oferecer uma rede de coleta de efluentes, uma rede de drenagem, eu tenho que garantir que irá existir a coleta de resíduos naquele novo bairro e que terá abastecimento de água seguro e contínuo. Então, é o saneamento básico andando junto com outras políticas, né? Nesse caso, habitação, educação, turismo, porque uma cidade ela pode até ter um atrativo turístico, né? Mas se for uma cidade que não ofereça, por exemplo, abastecimento de água, esgotamento, então certamente os turistas não irão procurar uma cidade que apresente esses gargalos, né? Então, outra política é o combate à pobreza e o desenvolvimento urbano. Aqui a gente traz o artigo 8º da Lei 11.445 de 2007, que ele fala sobre a titularidade, né? De quem é o responsável por prestar os serviços de saneamento básico. Então, a titularidade do serviço ou o responsável por prestar o serviço de saneamento básico, ele pode ser o município ou o Distrito Federal, quando esse interesse ele for local. Ele pode ser o Estado, quando em conjunto com municípios, né, compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum, e o exercício da titularidade dos serviços de saneamento, ele pode ser realizado também através de uma gestão associada. Por exemplo, o município necessita da construção e manutenção de um aterro sanitário, mas esse município ele não tem condições de arcar
com esses custos de forma individualizada. Então, ele pode estar entrando em uma associação ou um consórcio com outros municípios para fazer a construção e a manutenção desse aterro, tá? E aqui, dentro da titularidade, existe o responsável e a função, ou seja, quem é responsável por determinada função. Como vocês podem ver ali no quadro à direita, nós temos uma coluna sobre função e uma coluna sobre a responsabilidade. Então, de quem é a responsabilidade por planejar os serviços de saneamento básico? Essa responsabilidade cabe somente ao titular, ele não pode delegar a nenhum ente, a nenhum órgão regulador, certo? Cabe ao titular planejar o serviço de saneamento básico para o município ou Distrito Federal, regular o serviço, ou seja, criar regras, fiscalizar, cabe a quem? Cabe ao titular, mas ele também pode delegar para algum ente ou órgão regulador, que pode ser municipal ou estadual, e ainda pode delegar a um consórcio. De quem é a responsabilidade de fiscalizar os serviços de saneamento básico, né? De quem é a responsabilidade de fiscalizar o serviço de coleta de resíduo, o abastecimento de água. Então, pode ser do titular, ou seja, pode ser do município, mas ele pode delegar a um conselho municipal ou a um ente que pode ser municipal ou estadual e até mesmo um consórcio. E a prestação do serviço, cabe a quem prestar esses serviços de saneamento básico? Cabe ao titular, né, quando essa prestação ela for de forma direta, ou de forma indireta através de um processo licitatório. Contratar uma empresa, por exemplo, para fazer a coleta de resíduos, a coleta e o gerenciamento de resíduos no município, através de uma concessão, garantir o abastecimento de água, né, todo o sistema de abastecimento de água, desde a captação até o tratamento. Então, essa prestação ela pode ser direta pelo município, pode ser indireta quando ele, através de processo de licitação, ele presta o serviço por um outro órgão, por um outro ente. E o que vem a ser um PMSB? O PMSB ele é um conjunto de diretrizes, estudos, programas, projetos, indicação de prioridades, definição de metas, atos normativos e procedimentos. E nele, no PMSB, a gente considera a situação atual do município e faz uma projeção da situação futura, identificando os meios para o alcance desse futuro desejado. E qual é o objetivo do PMSB? É organizar, documentar e auxiliar na execução do processo de planejamento dos serviços de saneamento no município. E para quê? Então, estabelecer uma programação, né, uma programação direcionada de ações e investimentos necessários para a gestão do serviço de saneamento básico, levando em consideração um horizonte de 20 anos. Então, a gente faz um PMSB considerando um horizonte de planejamento de 20 anos, porém a gente precisa revisar ele no mínimo a cada 10 anos. Tu foi para o final. Aqui nessa imagem, a gente traz as diretrizes e as etapas do planejamento, né, para o PMSB. Diretrizes são informações que nos ajudam, nos norteiam a atingir um objetivo comum, nesse caso aqui, a elaboração do PMSB. E nós temos como diretrizes para a elaboração do PMSB, que ele deverá ser elaborado pelo titular, né, nesse caso o município de Itanagra. Ele deve contar com a participação social efetiva. Ele deverá considerar todos os componentes do saneamento básico, como eu falei anteriormente, deve considerar abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais. Ele deve abranger todo o território municipal, independente de ser urbano ou rural, ele deve abranger toda a realidade do município. Ele deve ser revisado no mínimo a cada 10 anos. Seu planejamento ele deve considerar um horizonte de 20 anos e ele deve ser integrado com todas as políticas e planos locais existentes aí no município de Itanagra. E as etapas do planejamento de um PMSB, ele inicia na elaboração, depois aprovação,
execução, avaliação e revisão. O PMSB, né, ele é dividido em produtos, né? Eu costumo dizer que ele é dividido em capítulos, que no final ele vai formar o PMSB por completo. Então, existe o produto A, que já foi feito com vocês, né? O produto A e o produto B. O produto A, ele são as atividades iniciais para a elaboração do plano. O produto B é a estratégia de mobilização. O produto C, que é esse que a gente está aqui hoje discutindo, ele é o diagnóstico técnico participativo, mais à frente eu explico mais por que esse nome técnico participativo. O D é um prognóstico, ou seja, no C eu levanto os problemas, os gargalos do município, e no D eu trago as possíveis soluções, tá? O E são os programas, projetos e ações, como a gente vai conseguir trazer esse prognóstico. O F são os indicadores de desempenho, e o G é um somatório de todos os produtos, que por fim a gente tem o Plano Municipal de Saneamento Básico. A gente utiliza como referência na elaboração do termo o termo de referência para a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico da FUNASA. E aqui estamos, né? Estamos no produto C, que é o diagnóstico técnico participativo. Então ele recebe esse nome técnico participativo porque é técnico, existe a participação técnica de pessoas técnicas, tanto do Plan Sanear quanto da Prefeitura de Itanagra, e é participativo porque existe a participação da sociedade, né, durante os eventos setoriais, seja na sede, seja nos setores de mobilização, que vocês definiram isso nos produtos A e B, então existe toda uma participação social na elaboração desse diagnóstico. Então, o diagnóstico, né, técnico participativo, ele deve conter a caracterização territorial do município, a caracterização socioeconômica do município, o quadro institucional da política e gestão dos serviços de saneamento básico, a situação atual do serviço de abastecimento de água, a situação atual do serviço de esgotamento sanitário, a situação atual do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e a situação atual do serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Então, no produto C, né, no diagnóstico técnico participativo, a gente vai buscar as principais dificuldades e os principais gargalos que o município de Itanagra enfrenta quanto à questão de saneamento básico, tá? Então, aqui nós temos uma capa do produto C. E como é que a gente faz o levantamento, né, desses dados? A gente faz basicamente de 3 formas. Primeiro, através do preenchimento, né, das informações que são solicitadas através do aplicativo Rede Plan Saneia. Então, esse aplicativo, essas informações é de responsabilidade dos comitês estarem enviando essas informações. Então, vocês podem observar que o aplicativo ele é dividido por produto, né? Então, vocês já enviaram as informações do produto A, já enviaram as informações do produto B, acredito que estão enviando as informações do produto C, e aí quando vocês entram no produto, vocês vão ver que tem várias informações. E aí, como eu falei anteriormente, cabe aos comitês, delegar funções. Então, essa informação aqui cabe à Secretaria de Meio Ambiente e à pessoa de fulano. Então, eu vou lá e solicito essas informações a essa pessoa. Já essa daqui cabe a fulano de tal da Secretaria de Infra. Então, eu vou atrás dessa pessoa e solicito essas informações, tá? Aqui mais um pouco, né, do aplicativo Rede Plan Saneia. Uma outra forma também da gente obter informações que irão compor o produto C é através da dinâmica com os comitês, né, que é o que a gente está realizando aqui agora, onde a gente vai fazer um mapeamento, né, dos principais gargalos na visão de vocês, né, dos membros dos comitês hoje. A gente vai fazer esse mapeamento da gestão do serviço de saneamento básico aí no município de Itanagra, né? E aí o objetivo dessa dinâmica aqui hoje é a gente preencher os quadros 14 e 15, né? Lembrando que esses quadros, eles são, o Ministério tornou eles obrigatórios, né? De preenchimento obrigatório pelos comitês, né? Então, a gente precisa preencher esse quadro para ele compor o nosso produto C e ser validado diante do Ministério das Cidades. Aí dentro da dinâmica com os comitês, a gente vai preencher o quadro 14, né, que é sobre a organização dos serviços, é um quadro mais tranquilo, e também o quadro 15, que é um quadro onde a gente vai falar sobre os princípios legais da lei
E aí a gente tem aqui umas colunas sobre o grau de satisfação para esse princípio dentro do município de vocês. Quando a gente tiver no quadro, no preenchimento do quadro 15, aí eu explico um pouco mais detalhado, certo? E além dessas duas maneiras, a gente tem os eventos setoriais, né? Que é aquilo que eu falei. São os eventos que ocorrem nos setores de mobilização que vocês definiram anteriormente no produto A e B. Então, a gente vai até esses locais que foram definidos, esses setores, e a gente vai conversar realmente com a população local. Então, hoje nós vamos pegar a situação, né, o diagnóstico do saneamento básico a partir da visão dos comitês, mas nos eventos setoriais a gente vai pegar a situação do saneamento a partir da visão da população. E dentro do evento setorial, a gente faz algumas dinâmicas também com a população, e entre elas a gente tem o que a gente chama de DRP, que é esse documento que vocês estão vendo aí. Isso aí é a estrutura física, né, do DRP. E o que seria o DRP? É um diagnóstico rápido participativo. Diagnóstico porque a gente faz algumas perguntas, rápido participativo porque ele é muito rápido de responder e é respondido pela população. Então, dentro do DRP, a gente faz perguntas sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, resíduos sólidos e esgotamento, tá? E além disso, também a gente faz a dinâmica desse joguinho aí, esse jogo de tabuleiro. Como vocês podem observar, o jogo ele é dividido em quatro eixos, né? São os quatro eixos do saneamento. Então a gente divide a população que está participando ali daquele evento setorial em quatro equipes, e aí a gente vai fazendo perguntas referente aos eixos e vinculando essas perguntas à realidade daquele setor de mobilização, né? Lembrando que o setor de mobilização é um local onde acontecem as reuniões, porém o objetivo é que esse setor ele atinja comunidades ao redor, certo? Aí tu pode voltar. Aí, pessoal, agora a gente vai iniciar aqui a dinâmica, né, com os comitês, o preenchimento dos quadros. Eu queria saber de vocês se a gente pode ir para a dinâmica, se tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, certo? É o tempo que eu tomo um pouquinho de água aqui. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, certo?
Isso. Pessoal, tô de volta. A internet da gente aqui, infelizmente, caiu. Todos conseguem me ouvir? Sinaliza isso para mim, por gentileza, no chat. Ou se quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade. Todos conseguem me ouvir? Pessoal, todos estão aqui? Boa tarde, eu estou conseguindo ouvir perfeitamente. Pronto, Aline. É, a gente vai iniciar aqui o preenchimento dos quadros, né? A gente inicia aqui pelo quadro 14. Esse quadro 14, ele basicamente fala sobre a prestação de serviços aí dentro do município de Itanagra, né? Eu vou fazendo algumas perguntas e aí vocês vão respondendo de acordo com a realidade do município, certo? Como vocês podem observar, o quadro 14, ele tem algumas informações, né? Ele, então, é um quadro pré-preenchido. Nossa equipe aqui de levantamento de dados, eles buscaram informações a respeito do município de vocês e aí foi preenchendo. E nessas situações, o que é que a gente vai fazer? Eu vou validar com vocês se realmente é isso que está acontecendo, se é realmente isso que acontece aí no município ou não, tá? E aí vocês dizem, não, Luiz, realmente é isso, então não é isso, e é realmente isso. Então, a primeira pergunta é: existe política municipal na forma de lei que trate sobre abastecimento de água aí no município de Itanagra? Existe alguma lei específica que fale sobre abastecimento de água? E aí eu preciso que vocês respondam, interajam para a gente conseguir otimizar o nosso preenchimento, tá? Não tem, não. Não tem, né, Gerson? Perfeito. Gerson, para esgotamento sanitário, existe alguma lei específica? Também não. Não. Manejo das águas de chuva, existe alguma lei específica que trate sobre isso? Também não. E para manejo de resíduos sólidos, existe alguma lei específica? Também não. Não, né? Existe algum plano que fale dos quatro componentes, algum plano que fale sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas de chuva e manejo de resíduos sólidos? Não. Não. Tem não. Perfeito. Existe algum plano específico para abastecimento de água, que fale só de abastecimento de água? Não. 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 Existe algum plano específico para esgotamento sanitário? Também não. Não. Para manejo de águas de chuva? Também não. Não. E nem para resíduos sólidos? Existe algum PGRS? É um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Existe algum plano que fale, que trate sobre os resíduos de serviço de saúde, aqueles resíduos que gerados nos hospitais, nos postos de saúde? Vocês têm algum plano desse? Não. Não? Não. Certo. Em relação à prestação dos serviços aí no município de Itanagra, quem é que presta o serviço de abastecimento de água? É A Embasa? Embasa? Embasa. Só Embasa ou a prefeitura ela presta alguma outra parte? A Embasa na sede e em São José do Avena. Pronto, aí tu anota isso aí. Não tem ali, ó, por exemplo, não tem ali Embasa. Sede. E local, Gerson, desculpa? Vila São José do Avena. Vila São José do Avenda, Avena. Avena. Perfeito. E o restante é prefeitura, Gerson? É a SERB. SERB, né? É. Então, a prefeitura ela não presta serviço de abastecimento de água de forma alguma. SERB. Veja bem, nas comunidades sempre. É com E. CE. Pode falar, Gerson. Nas comunidades que ainda não são atendidas, que o município presta atenção com carro-pipa. Certo. Então, eu vou sinalizar aqui que prefeitura também. Tá? Também. É zona rural, é. E no caso do esgotamento sanitário, Gerson, quem é que presta esse serviço? É a prefeitura municipal? No esgotamento não tem.
Não tem, né? Mas, por exemplo, quando estoura uma tubulação da rede, as pessoas procuram qual secretaria ou qual órgão? Aí é a prefeitura de Qual, obras, secre- é. qual secretaria? Seria a Secretaria de Infra? Infra, isso. Pronto, perfeito. A Secretaria de Infraestrutura é só infraestrutura ou tem mais alguma coisa? Infraestrutura, né, transporte, né? Certo. Transporte público. Manejo de águas pluviais, quando alguma rua alaga ou alguma localidade necessita de uma ponte para se locomover, qual órgão que presta esse serviço aí? Infra também? Infra. Perfeito, Gerson. A parte de manejo de resíduos sólidos, cabe a quem? A Infra ou Infra e Secretaria de Meio Ambiente? Ou só Meio Ambiente? Só a infra. Só Infra, né? É. Não, pode deixar. Para o serviço de abastecimento de água, existe algum contrato entre o município e Embasa? Existe com a Embasa, existe o contrato. Concessão Gerson? Concessão. Pronto, perfeito. Aí você bota ali pro lado. Não, aí a gente sinaliza. Aí, no caso de esgotamento sanitário, não existe, né? Já que é prestado pela própria prefeitura. Manejo de águas pluviais também não existe. E manejo de resíduos sólidos. Existe alguma empresa que vocês contratam para fazer esse serviço? Ou é a Não. própria prefeitura que faz? Não o quê? Não tem um contrato ou não é a prefeitura que presta? Não, aí quando tem é para a prefeitura. Tipo, os carros é da prefeitura, a mão de obra é a Não, prefeitura. não, é contratado. Certo. Então existe um contrato, não é isso? Existe o contrato. É. Pronto. Esse contrato, Gerson, é para veículo e mão de obra, ou só veículo ou só mão de obra? Veículo e mão de obra. Gerson, me tira mais uma dúvida. A mesma empresa que presta o serviço de resíduos sólidos comuns é a que presta serviço dos resíduos gerados no hospital, nos postos de saúde, ou são empresas diferentes? E você poderia me sinalizar o nome dessa empresa que presta esse serviço, por favor? Ou no momento, não. No momento não tem o nome. Tem um nome não, né? Tá, mas aí a gente Não. pode passar para um outro item e depois a gente pegar? Pode. Pronto, perfeito. Aí tu dá uma. É, Você sabe a data de vencimento do contrato entre a Embasa e o município? Rapaz, foi o Até vencimento, sei quando? lá. Não sabe não, né? Mas você pode pegar isso depois? Posso. Perfeito. Aí você bota assim. Tem alguém de alguma secretaria aí que conseguiria auxiliar a gente, além do Gerson? Pessoal da Secretaria de Infra, Elisvaldo. Pronto, Elisvaldo, fica à vontade, viu? Elisvaldo, seu microfone está desligado. A gente não está conseguindo lhe ouvir.
Ô Gerson, você conseguiria para mim também a data de vencimento do contrato que tem entre essa prestadora de serviço do manejo dos resíduos sólidos, para a gente buscar depois com você? Certo. Pronto, perfeito. O tipo de contrato também você sabe qual é, Gerson? O quê? O tipo de contrato com a Embasa, se é concessão. É concessão. Pronto, perfeito. Aí as outras você. E o tipo de contrato que existe entre a prefeitura e a terceirizada, você sabe que tipo de contrato é esse? Não, é o contrato de prestação de serviço com a Pronto, empresa. pode botar aí prestação de serviço. Aí, no caso, a gente já sinalizou ali em cima, né, que a área de cobertura do abastecimento de água, por exemplo, na Embasa, é na sede e na Vila São José do Avena, Isso, a SERB nas localidades que a Embasa não atende, e a isso, Prefeitura Municipal na zona rural, onde não existe sistema de abastecimento de água através de pipas, não é isso? isso. Pronto, perfeito. A gente vai copiar lá e colar aí essa mesma informação. No caso da Secretaria de Infraestrutura, o serviço de esgotamento sanitário não existe ou existe em partes? Na verdade, não existe. Pronto, tá certo. Aí você bota. O Gerson, e em relação ao manejo dos resíduos, ele só a coleta, por exemplo, só acontece aí na sede ou acontece em algum distrito? Na sede em São José da Avena. Certo, perfeito. É, existe alguma definição de meta de expansão, por exemplo, abastecimento de água? Existe alguma localidade que hoje não existe abastecimento de água, mas existe uma meta para atingir essa localidade? Ou não existe isso aí no município de Itanagra? Existe. Existe? Pronto. Para esgotamento, existe, Gerson? Por exemplo, a implantação do sistema de esgotamento sanitário seria uma meta de expansão. Existe isso aí? Não, no momento ainda não. Não, né? Certo. Manejo de águas pluviais, existe? Ainda não. Temos a vontade de fazer, mas ainda não tem, não. Certo. E o manejo dos resíduos sólidos, existe algum distrito ou algum povoado que ainda não é atendido que vocês pretendem ampliar para essas regiões a coleta? Existe, existe. Certo. No caso dessa expansão do abastecimento de água, quem é que definiu essa meta, Gerson? Embasa, prefeitura em conjunto com a Embasa? Na verdade, a gente É, está buscando junto com a SEB, né? Que é a zona rural, e a zona rural é a SEB que atende, o governo do estado. então a gente pode colocar como sendo Embasa, prefeitura e SERB?
Os três, exato. Pronto, perfeito. No caso do manejo dos resíduos sólidos, essa expansão para atender outras localidades, quem definiu foi a própria prefeitura? Foi. Perfeito. O serviço de abastecimento de água, ele é cobrado aí, Gerson? Só, só o que é pela Embasa. Ouviu? Sim, sim. Só o serviço prestado pela Embasa. É. Aí esgotamento sanitário não existe, manejo de águas pluviais também não existe. O manejo dos resíduos sólidos é cobrado alguma taxa dentro por exemplo, da conta de água ou no IPTU? Não. Não? Certo, perfeito. Perfeito, Elisvaldo. No caso, essa cobrança ela é feita através de tarifa mesmo, aplicada sobre o consumo, no caso da Embasa. A pessoa paga o que consome ou é uma taxa fixa? O que consome? Pronto. Esgotamento sanitário não se aplica, não se aplica, não se aplica. Existe algum controle de qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água? Por exemplo, vocês fazem o controle da qualidade da água em si, se falta muita água, vocês fazem um controle dessa análise, né, de intermitência no fornecimento? Existe algum controle do serviço que é prestado, tanto pela prefeitura, quanto pela Embasa, quanto pela SERB? Não. Não existe, né? Certo. E nem a AGESA, ela faz esse controle da qualidade do serviço prestado pela Embasa? Nem o quê? A AGESA, que é a é, a agência reguladora de serviços do Estado. Elisvaldo falou alguma coisa aí. Pronto, a gente vai ver aqui no chat. Elisvaldo, então a Secretaria de Saúde faz através, através da equipe da Vigilância Sanitária, é isso? Ah, Vigiágua, perfeito. Então, esgotamento também não se aplica, não, não. E o manejo dos resíduos sólidos, vocês fazem um controle da qualidade do serviço que é prestado? Elisvaldo, Gerson, Se Elisvaldo tem alguma coisa pra falar aí? acompanhamos a coleta. Através de qual secretaria, de qual órgão dentro da prefeitura do município? Seria a Secretaria de Infra mesmo? É de SEDU, né? infra. É. Certo, perfeito. Então, quem define esses parâmetros para o controle esses parâmetros que são monitorados de qualidade do serviço, quem é que define? No caso, a Embasa e a Vigilância Sanitária? Seu Elisvaldo, seria isso, Gerson? Pronto, Elisvaldo respondeu. Sim. perfeito. Em relação aos parâmetros do manejo dos resíduos sólidos, quem é que define esses parâmetros de qualidade? É a SEDU, nesse caso, né? Secretaria de Infra, né? Isso. Perfeito. Não,
Existe entidade de regulação instituída, no caso, o pessoal levantou a AGESA, porque todo o serviço que é prestado pelo Estado da Bahia, no caso da Embasa, ele é fiscalizado, né, ele é regulado pela AGESA. Nos outros eixos, existe alguma entidade de regulação instituída? Eu acho que não, Elisvaldo. No caso de regulação para esgotamento sanitário, existe? Não. Não, Para manejo de águas pluviais, existe? não, Não. E para manejo de resíduos sólidos, existe? não. Perfeito. Pronto, senhor Elisvaldo. Quando o morador ele precisa fazer uma reclamação sobre o serviço de abastecimento de água, como é que ele faz? No caso da Embasa, existe através do site, aplicativo, existe um escritório que recebe esse pessoal. No caso da SERB da prefeitura, como é que as pessoas fazem? Vocês poderiam dar um panorama para a gente? A Embasa tem o escritório e a SEB, a Secretaria de Infra. Pronto, perfeito, então. Então, somando o que Gerson falou e o que o senhor Elisvaldo falou, embasa no próprio escritório e SERB e prefeitura através da Secretaria de Infraestrutura, não é isso? Isso. Perfeito. No caso, existe um número da Secretaria de Infra que eles entram em contato ou eles vão fisicamente no local, eles vão fisicamente na secretaria? Elisvaldo informa melhor aí. Contato telefônico e presencial, certo. Aí, no caso do esgotamento sanitário, por mais que não exista o serviço, mas quando eles precisam fazer alguma reclamação de extravasamento de rede, tudo isso, eles procuram a Secretaria de Infra, né? Certo, perfeito, Zé Elisvaldo. Aí no caso dos outros eixos do saneamento, manejo de águas pluviais, procura a infra também e o manejo de resíduos sólidos, quando o pessoal precisa fazer alguma reclamação a respeito da coleta, do gerenciamento dos resíduos. Quem eles procuram? Seria infra também? Sim, sim. Perfeito, Gerson, perfeito. Para todos. É, existe participação social na gestão do saneamento aí no município de Tanagra, através de audiência pública, através de conselhos, através de secretarias, existe essa participação. Quando, por exemplo, se trata de abastecimento de água, existe a participação social? Não, não tem conselho, não, não tem, não. Não, né? E para esgotamento sanitário, existe a participação social? Também não. Para manejo de águas pluviais, existe participação social? Não, E para resíduos sólidos, existe? não. Certo, perfeito. É, já ocorreu no município de Itanagra alguma conferência municipal sobre saneamento básico, especificamente sobre saneamento básico? Não. Não? Certo.
Existe algum conselho aí dentro do município que discuta a pauta de saneamento? Por exemplo, o Conselho de Meio Ambiente, não sei se existe aí, mas se existe, eles discutem a pauta de saneamento. Por exemplo, eles discutem abastecimento de água, discutem esgotamento sanitário, manejo de águas de chuva, manejo de Não, resíduos sólidos. Conselho de aí eu não- Saúde, não discute também? também não. Não? Então não existe nenhum conselho que discuta, não é isso? Não. Tá, perfeito. Ó, aí pronto, pessoal, a gente finalizou o quadro 14, aí agora a gente vai para o quadro 15, né? Esse quadro 15, ele demanda um pouco mais de atenção, para a gente tentar entender a aplicação dos princípios dentro do município de Itanagra, tá? Como vocês podem observar, sobe aí, por favor. Como vocês podem observar, o quadro ele é dividido da seguinte forma: existe o princípio legal, existe o eixo, aí quando tiver a sigla AA é abastecimento de água, quando tiver a sigla ES vai ser esgotamento sanitário, MAP vai ser manejo de águas pluviais e MRS vai ser o manejo de resíduos sólidos. Então, tem o princípio, tem o eixo que a gente vai trabalhar de forma específica e tem o grau de satisfação. Vocês vão julgar se esse princípio dentro do município de vocês ele é satisfatório, né? Se realmente atender o que o princípio fala. Se atender em parte somente o que o princípio fala, vocês julgam como deficiente e se não atender de forma alguma, vocês julgam como inexistente, certo? Então, o primeiro princípio ele fala sobre universalização do acesso ao saneamento básico. E o que seria isso? Todos no município de Itanagra ter acesso aos serviços de saneamento básico. E eu pergunto a vocês, no município de Itanagra, todos os moradores, independente de ser zona urbana ou zona rural, têm acesso ao abastecimento de água? Como é que vocês julgam isso? Satisfatório, deficiente ou inexistente? Aí lembrando, pessoal, e quando a gente julgar se deficiente ou inexistente, a gente precisa justificar o porquê que a gente está colocando esse grau de satisfação, certo? Então, em Itanagra, todos os moradores, tanto na sede urbana quanto na zona rural, têm acesso ao abastecimento de água hoje? Abastecimento, sim. Abastecimento sim, né? Pronto, perfeito. Esgotamento sanitário é inexistente, já que não existe esgotamento aí? Não. Pronto, aí tu coloca. Manejo de águas pluviais. Vocês têm um sistema de drenagem de águas pluviais aí, com sarjeta, boca de lobo, galeria de drenagem? Existe isso aí? Quem tem boca de louco tem. Então, e todos os moradores têm acesso? Seria deficiente, né, seu Elisvaldo? Perfeito. Aí, no caso, parte dos moradores tem e parte não tem, é isso? Isso. Manejo de resíduos sólidos, todo mundo tem acesso a esse serviço no município, tanto na zona urbana como zona rural? Sim. É satisfatório? Sim, faz a coleta todo o território. Pronto, perfeito. Aí, o próximo princípio, ele fala sobre integralidade dos quatro serviços, que é os quatro serviços eles serem prestados ao mesmo tempo. Por exemplo, eles conversarem entre eles.
é o município de Itanagra prestar o serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos ao mesmo tempo para todos os munícipes de Itanagra. Como é que vocês julgam isso? Elisvaldo respondeu aí. Pronto. A gente coloca como deficiente porque nem todos os serviços é prestado. Por exemplo, vocês sinalizaram que não existe esgotamento sanitário, não é isso? Isso. E não atingem a todos. É deficiente. O próximo princípio, ele fala sobre adequação à saúde pública e à proteção do meio ambiente. O que seria isso? É eu prestar um serviço de saneamento que promova a saúde pública, porém, ao mesmo tempo, promova a proteção ambiental. Por exemplo, não adianta eu fazer a coleta dos efluentes nas residências dos moradores de Itanagra e descartar esse efluente em um rio ou riacho. Então, eu vou estar em certa parte, entre aspas, né, em partes, promovendo a saúde pública, porém eu estou descartando esse efluente de forma incorreta. Um outro exemplo, manejo de resíduos sólidos. Não adianta eu fazer toda a coleta e não ter uma destinação final adequada, destinar em lixão, ter queima. Então, eu promovo em partes a saúde pública, porém não estou promovendo a proteção ambiental. Em relação ao abastecimento de água, vocês julgam esse item como satisfatório, deficiente ou inexistente. Por exemplo, eu faço a captação da água, faço o tratamento, porém o rio, né, que eu faço, ou o poço, não sei, que eu faço essa coleta, ela é preservada, eu faço programas de preservação, eu faço programas de recuperação da mata ciliar, no caso de um rio ou riacho. Como é que vocês definem isso? O abastecimento de água aí, ele promove a saúde pública e, ao mesmo tempo, a proteção ambiental? Elisvaldo, você lia aí. Pronto, Elisvaldo. Por que seria deficiente no caso do abastecimento de água? Porque a qualidade da água, não sei, talvez não seja o ideal, ou porque os mananciais que é feito essa captação, eles são degradados. O senhor poderia explicar, por favor? Enquanto o seu Elisvaldo ele vai respondendo ali, pronto, perfeito, perfeito, é isso. Em relação ao esgotamento sanitário, vocês falaram que não existe esgotamento sanitário aí. Existe alguma rede que as pessoas mesmos fazem e encaminham para uma rede de drenagem, que seria de drenagem, mas as pessoas terminam encaminhando o efluente? Como é que funciona o esgotamento sanitário aí no município de vocês? Vocês poderiam fazer um panorama para a gente, por favor? Gerson, seu Elisvaldo. É, Usam fossas, né? Tanto para seca e sépticas. Então, tipo, toda, todo dejeto e urina vai para a fossa, assim como as águas cinzas, aquelas águas de pia, de chuveiro, ou essas águas cinzas elas vão para a rua ou para o quintal, através de tubulação. muitas é rua e quintal, viu? Rua e quintal, né? Vocês têm conhecimento,
Certo, perfeito. Vocês têm conhecimento de algum rio ou riacho que recebe essa carga de efluentes aí no município? Aí você pode- Elisvaldo tem? Da rede de esgoto não, né? Então a gente pode colocar como inexistente, já que como não tem esgotamento, como não perfeito, Elisvaldo. Como não tem esgotamento, ele não promove nem a saúde pública e nem a proteção ambiental. Podemos colocar como inexistente? Isso. Perfeito. O manejo das águas pluviais, como é que vocês julgam esse item? Como o senhor Elisvaldo falou, né? Parte da água da chuva ela é encaminhada para alguns rios, então existe uma preocupação ambiental, né, de recarga desses recursos. E eu queria saber se ela oferece, né, adequação à saúde pública, no caso do manejo das águas de chuva. Como é que vocês julgam isso? Como satisfatório, deficiente ou inexistente? Eficiente, né? Seria deficiente por aquele mesmo motivo, senhor Gerson, de nem todas as pessoas terem acesso a esses dispositivos? Isso. Existe alguma comunidade aí no interior que fica isolado no período de chuva? Perfeito, Tem, Oswaldo. Tem? tem. O senhor sabe dizer algumas? Saberia dizer algumas? Povoado Tabatinga, por exemplo. Pronto, perfeito. Aí tu coloca. Elisvaldo tá respondendo aí, ó. Entendi isso, Elisvaldo. Então, as comunidades de Tabatinha e Cabo Sul, elas ficam isoladas no período chuvoso, porque não existe, tipo, uma passagem molhada ou alguma ponte, né? Ou existe e não atende a demanda? Existe, mas não atende. Lá é o quê, Gerson? Seu Gerson, lá é ponte ou passagem molhada? Ponte. Perfeito. Perfeito, seu Elisvaldo. Então, os rios no período de enchente, eles cobrem, né? É ponte de madeira ainda. Perfeito. Pronto. Aí, o próximo item, ele fala especificamente sobre o manejo de águas pluviais, né? A gente pode julgar deficiente pela mesma justificativa de cima, né? Que nem todos os moradores têm acesso aos serviços de drenagem, não é isso? Isso. Pronto, perfeito. Não, desculpa. Pessoal, desculpa, ficou faltando lá em cima o eixo de resíduos sólidos. Como é feito aí? Existe uma coleta e a destinação final dos resíduos do município. Vocês encaminham para algum aterro em consórcio ou é lixão mesmo ainda aí? É- Pronto, então a gente pode julgar o manejo dos resíduos como satisfatório, já que todas os moradores eles são atendidos por esse serviço e a destinação é ambientalmente adequada, já que ele vai para o aterro. Pronto. Vai para o aterro, vocês têm um aterro próprio ou é em consorciado com algum município? Onde é que ficaria esse aterro? Contrato realizado pela empresa que faz a conta. Aí, seu Elisvaldo, vai para qual município isso? Sabe dizer? Entre Rios, né? Perfeito. Perfeito. Aí o próximo princípio fala o seguinte: disponibilidade em todas as áreas do manejo de águas pluviais. Como vocês informaram, parte do município tem, né, a disponibilidade do manejo das águas pluviais, porém outra parte não. Então a gente pode julgar isso como deficiente
Com essa justificativa? Sim. Certo, perfeito. Aí já... Perfeito. Aí o próximo fala sobre adequação às peculiaridades locais e regionais dos processos e técnicas. O que seria isso? O abastecimento de água hoje aí, a técnica que é utilizada, ela leva em consideração as características peculiares do município. Sei lá, Itanagra tem uma parte que é serrana, aí o abastecimento de água não chega lá porque não existe estações elevatórias de água. Eu queria saber de vocês se a técnica que é usada aí hoje, né, ela é adequada para a realidade de vocês aí, para a peculiaridade do município. No caso, vamos iniciar por abastecimento de água. É adequado ou vocês julgam como satisfatório, deficiente ou inexistente? Senhor Elisvaldo, senhor Gerson? Elisvaldo, responde aí. O abastecimento de água, então, ele é satisfatório quando fala sobre a peculiaridade, não é isso, senhor Elisvaldo? Então, é um abastecimento de água que entende as características do município de Itanagra, não é isso? Isso. Pronto, perfeito. Esgotamento sanitário não existe, né? Não. Manejo de águas pluviais seria deficiente? Ou como é que vocês julgam? Deficiente, né? Aí esses... No caso, ele seria, no caso do manejo de águas pluviais, ele seria deficiente porque nem todos os moradores têm acesso, não é isso? Isso. Como vocês falaram, por exemplo, aquelas comunidades que ficam isoladas. Então, o manejo de águas pluviais hoje não leva em consideração a característica que aquele rio ele sobe a um nível que passa por cima da ponte e impede as pessoas de trafegar, né? Então, a Isso. ponte foi construída, mas não levou em consideração essa peculiaridade desse riacho, não é isso? Isso. Pronto, perfeito. O manejo dos resíduos sólidos, ele é um serviço que ele leva em consideração, ele é adequado às peculiaridades do município? Sim, satisfatório, né? Pronto, perfeito. Aí, o próximo princípio, ele fala sobre articulação com outras políticas públicas. Foi aquele exemplo que eu dei na apresentação. É o saneamento básico, ele andar de mãos dadas com outras políticas. Aí lá eu dei o exemplo da política de habitação. Por exemplo, quando vai se criar um novo bairro aí em Itanagra, leve em consideração que o novo bairro, antes de começar a construção, o loteamento, ele deve ter um sistema de drenagem, um sistema de esgotamento pré-definido. Existe isso aí? Caminha com Não. outras políticas? Caminha com alguma outra política, por exemplo, a política de saúde pública, neste item inexistente. Nenhuma política, senhor Elisvaldo? Pode ser a política de meio ambiente, sei lá, através de educação ambiental nas escolas. Não existe, não. A educação tem, né? Então pode ser deficiente, né? Porque na educação eu discuto, né? Eu faço essa articulação com a política. Mas aí como é que você julga, seu Elisvaldo? Como um deficiente, satisfatório ou inexistente?
Pronto, perfeito, então. Então, deficiente porque é, ele anda junto com algumas políticas, porém, mesmo com essas políticas, ele deixa a desejar, né? A articulação com essas políticas, ela deixa a desejar, não é isso? Certo. Pronto. O próximo princípio ele fala sobre eficiência e sustentabilidade econômica. E o que seria isso? O serviço de abastecimento de água hoje no município de Itanagra, vocês julgam como eficiente? Ele consegue atingir os objetivos que ele propõe? E para quem presta esse serviço, ele é economicamente viável? Por exemplo, vocês falaram que somente a Embasa cobra a prestação do serviço, mas para a SERB e para a Secretaria de Infraestrutura, é economicamente sustentável manter esse abastecimento de água? Em cobrança? Não, né? Então a gente pode colocar como deficiente, porque a Embasa em partes cobra, ou inexistente, porque mesmo com essa cobrança, o valor que é arrecadado não paga o serviço prestado pela Embasa. Pronto, então porque a gente precisa realmente analisar o contexto geral. Então a gente bota deficiente porque para a CEDU, para a CEDU e para a SERB não é viável, não é sustentável economicamente. Pronto, perfeito. Aí como a gente analisa o contexto, né, a gente tem que analisar em base CEDU e SERB. Então se para os três for viável economicamente, sim, é satisfatório, mas como só é viável para a Embasa, então a gente julga como deficiente. Aí, esgotamento sanitário, eu posso colocar como inexistente, já que não existe também esse serviço. Perfeito. O manejo das águas pluviais. Vocês aí têm, por mais que nem todos os moradores tenham, mas vocês têm algumas partes do município, da cidade, que tem alguns dispositivos de microdrenagem. É economicamente sustentável manter a limpeza, a manutenção, mesmo sem fazer a arrecadação desse serviço? Aí, nesse caso aqui, eu posso colocar como inexistente, né, já que ele não é eficiente, uma vez que ele não atende todos os moradores do município, e ele também não é economicamente sustentável, não é isso? Perfeito. O manejo de resíduos sólidos, vocês julgam que é um serviço eficiente e economicamente ele é sustentável, já que vocês não fazem nenhuma cobrança desse serviço? Certo, então eu posso julgar como deficiente, seu Elisvaldo? Perfeito. O próximo princípio ele fala sobre tecnologias apropriadas, gradualismo e capacidade de pagamento. O que seria isso? Por exemplo, a tecnologia utilizada hoje em Tanagra,
É uma tecnologia que vocês julgam ser apropriada para o município? Se sim, eu consigo pegar essa tecnologia e replicar em outros locais, e a capacidade de pagamento seria basicamente as pessoas que pagam pelo serviço de abastecimento de água. É um valor que elas julgam ser é, palpável, né? É um valor que elas conseguem pagar tranquilamente ou é um valor exagerado? Porque, por exemplo, não adianta eu trazer um tratamento de água lá da NASA, implantar em Tanagra e cobrar 2, 3 mil reais por mês para o morador. Então, a tecnologia ela vai ser apropriada, porém, as pessoas não vão ter uma capacidade de pagamento. Seria basicamente nesse sentido. Como é que vocês julgam o abastecimento de água aí? É uma tecnologia que ela é apropriada e a capacidade de pagamento ela é legal e a gente conseguiria replicar essa mesma tecnologia que tem aí hoje em outros locais. Legal pode ser. Agora, o valor da embasa, muita gente reclama. Perfeito, seu Gerson. Então a gente pode colocar como deficiente por esse motivo, né? A tecnologia, em partes, ela é apropriada, Isso, porém, o valor, a capacidade de pagamento, existe uma reclamação por parte da população, não é isso? isso. Perfeito. Aí, esgotamento sanitário, eu posso colocar que não existe, não é isso? Inexistente. Perfeito. O manejo das águas pluviais, a gente pode julgar como deficiente, uma vez que nem todo mundo tem acesso, então não é uma tecnologia apropriada. Além disso, existem comunidades que ainda ficam isoladas por falta desses dispositivos de drenagem. Isso. Perfeito. Em relação ao manejo dos resíduos sólidos, vocês acham que é uma tecnologia hoje apropriada e a capacidade de pagamento e a capacidade da gente implantar essa mesma tecnologia em outros locais é satisfatório, deficiente ou inexistente para resíduos sólidos, o manejo dos resíduos? Seu Gerson pode responder. Rapaz, aí, ó, Como não tem cobranças, é palpável para todo mundo não pagar, né? Então seria satisfatório nesse caso, já que vocês atendem todas as localidades e o valor é inexistente. Tipo, é do direito de e acho que cobrança. todo mundo consegue pagar o serviço de manejo de resíduos sólidos. Seria basicamente isso. Mas esse ponto da administração, não, senhor Elisvaldo, a gente discutiu no princípio anterior, que é aquilo que o senhor falou, a sustentabilidade econômica, entendeu? Mas aqui no caso é para a população. Pronto, perfeito. Então vai ser satisfatório, né? O próximo princípio ele fala sobre transparência e processos decisórios institucionalizados, que é basicamente as informações sobre os serviços, né, de saneamento, eles devem ser claras, acessíveis e públicas. A população ela deve conseguir acompanhar como os serviços funcionam, quanto custa e quais são os resultados. Em relação ao abastecimento de água, existe essa transparência nesses processos? A população ela tem acesso aos dados, os dados são públicos, são acessíveis, são claros. Por exemplo, dados sobre qualidade de água, dados sobre o quanto foi investido em uma determinada obra. A população tem acesso a esses dados quando a gente trata de abastecimento de água? Mas, Elisvaldo, Mas o acesso existe, né, seu Elisvaldo? A gente poderia julgar como satisfatório? Pronto, perfeito. Aí você bota aquela.
Em relação ao esgotamento, eu posso botar inexistente, né, já que não existe o serviço. Em relação ao manejo das águas pluviais, por exemplo, quando vocês vão instalar, né, ampliar os sistemas de microdrenagem, vão implantar a boca de lobo, uma galeria de drenagem ali, vocês informam a população, elas têm acesso aos valores que foi gasto ali, elas têm acesso ao projeto, né, ou pelo menos algo que fale, os bairros tal vão ser atendidos e tal. Tem isso? Então é satisfatório, senhor Elisvaldo? Pronto. Então a gente. Então, é, pronto, é porque estava desligado aqui o microfone. A gente vai colocar como deficiente, no caso do manejo das águas pluviais, e aí a gente coloca nas observações essa justificativa que o senhor deu. Nem todo serviço fica informado o custo, mas se buscarem é de fácil acesso, ou seja, nem todo serviço, essa informação é pública, porém, se as pessoas buscarem, ela consegue fácil acesso a essas informações, não é isso? Pronto, perfeito, senhor Elisvaldo. Em relação ao manejo de resíduos sólidos, a população ela tem acesso, por exemplo, a relatórios sobre destinação final. Esse mês foi encaminhado X toneladas de resíduos para o aterro de Entre Rios. Existe algo do tipo assim? Como é que vocês julgam isso? Deficiente? Por exemplo, quando vocês vão contratar uma empresa, o valor do contrato ele é público, ele é informado, a população tem acesso a isso? Isso aí sim. Mas são públicos, né? Gerson e seu Elisvaldo. Pronto, São públicos, perfeito. são É satisfatório. publicados. Perfeito. Perfeito. Tu fecha o chat, por favor, para mim enxergar a tabela. Pronto. O próximo fala sobre controle social, que é aquilo que a gente tinha comentado durante a apresentação, né? Que é a população ela participar das decisões sobre saneamento, né? Podendo acompanhar, sugerir, fiscalizar a prestação dos serviços. Acontece isso aí para algum dos eixos, a população ela consegue fiscalizar a prestação de serviço, sugerir alguma coisa, acompanhar. Certo. Então eu posso colocar como deficiente para todos os, os eixos ou eu coloco como inexistente o controle social, já que a população ainda não participa? Deficiente. Pronto, tá certo então. Para todos os eixos, não é isso? Isso. Certo. Aí você pode. O próximo tópico fala sobre segurança, qualidade, regularidade e continuidade. Quando eu falo sobre abastecimento de água, vocês julgam que é um serviço que ele é seguro, ele é
qualitativo, né? Um serviço que, por exemplo, não falta água de jeito nenhum no município, a água tem uma qualidade boa, a água que é fornecida. Ele é um serviço regular, acontece todos os dias, ou, por exemplo, vocês têm problema de intermitência de fornecimento. Uma rua recebe água um dia sim, um dia não, ou uma rua recebe água um dia sim, uma semana não. Como é que vocês julgam o abastecimento da água aí no município de Itanagra? Ele é seguro, qualitativo, regular? Olha, Ou... os da Embasa são todo dia. Agora, quando acontece algum problema, às vezes fica alguns dias, às vezes fica alguns dias sem fornecimento, entendeu? Da Entendi. Embasa. Então, e em relação aos outros, porque a gente precisa julgar o pacote completo. O da SEB, por exemplo, de repente tem um problema de uma bomba do poço. Aí, naturalmente, também, ou estoura um tubo, uma tubulação. Naturalmente, fica também sem Então, fornecimento, né? então ele não é um serviço contínuo, não é isso? Não, eu estou explicando, é contínuo, mas quando tem o problema, inevitavelmente fica sem um fornecimento, né? Entendi. Então, a gente julga como satisfatório e coloca isso nas observações? Pode ser? Pronto, perfeito, seu Elivaldo. Exato. Perfeito, seu Gerson, perfeito. Satisfatório. Aí, esgotamento sanitário, eu posso colocar inexistente, já que não existe esse serviço. Isso aí. Manejo de águas pluviais, eu posso colocar como deficiente, uma vez que tem todas aquelas problemáticas que a gente já discutiu, né? Alguns moradores não têm acesso, algumas comunidades ficam isoladas. Pronto, perfeito, Elisvaldo. E o manejo dos resíduos sólidos, vocês julgam como seguro, qualitativo, regular e contínuo? É satisfatório o serviço? Pronto, perfeito. Deixa só a Bruna terminar de anotar aqui, para a gente passar para o próximo princípio. Olha, eu queria fazer uma observação em relação ao aterro, o que é que se referiu? Tá ouvindo aí? Sim, seu Gerson, pode falar. Uma observação em relação ao aterro. Aqui do município mesmo, que nós temos aqui, é o lixão, não é aterro, entendeu? Ah, entendi. Então, a destinação vai para o lixão. Aqui no que município é lixão. Ah, e o aterro? O aterro. Quando vai para. Alô? Então, entendi. Entendi agora. No município nós não temos aterro, temos lixão. Entendi. Então, resíduo comum vai para aterro, não é isso? E resíduo de construção civil vai para o lixão que vocês têm aí hoje. Certo. Então, a gente vai ter que voltar em um item lá e colocar como deficiente, que a gente colocou como satisfatório, mas parte dos resíduos, querendo ou não, o resíduo de construção civil é um resíduo que é gerado dentro do município. Então, a gente vai ter que retomar daqui a pouco a um item lá em cima, um princípio lá em cima, e reescrever isso, tá? Alô? Professor Gerson, eu estou só esperando o Bruno terminar de copiar aqui essa informação. E aí os resíduos de construção civil, você bota assim, e os RCCs. Agora, eu queria fazer uma observação também aí, Elisvaldo, até bom até ouvir, porque acontece também, quando tem algum problema com a terceirizada para levar o lixo para o aterro, em outra cidade, aí acontece, muitas vezes, levar o próprio lixo orgânico, a coisa, para o lixão também, entendeu? Certo, entendi. A gente vai anotar isso aqui.
Aí quais seriam esses, Acontece, leva quais seriam esses problemas, seu Gerson? Carro Oi? quebrado, esses problemas que o senhor falou, que quando a terceirizada enfrenta algum problema de levar para o aterro. Exatamente, carro quebrado, acontece problema. Igual como acontece com o serviço da Embasa, que fica um dia, às vezes Sim. acontece um dia sem fornecimento. Aí, nesse caso, por exemplo, o veículo que levaria para o aterro quebrou. Aí qual é o veículo que encaminha para o lixão? É uma caçamba da prefeitura? Ok, existe um veículo. Exatamente. Perfeito. Tá. Caçamba. Exatamente. Certo. Aí hoje é o quê? Caminhão compactador, o veículo que a terceirizada usa? Isso. Certo. Agora o município é a caçamba que vai para o lixão. Certo. No caso dos aterros, né? Desculpa, dos entulhos. Oi? No caso dos entulhos ou do lixo comum também? O comum também. Certo. Tá certo, então. Esse lixão, ele fica muito próximo da sede da cidade? Fica mais ou menos uns 10 quilômetros. 10 quilômetros, né? Existe alguma família lá ou algum morador que fique no lixão fazendo o reaproveitamento, né, dos materiais que é descartado lá para vender depois? Existe alguém que trabalha nesse lixão? Rapaz, eu desconheço. Conhece, né? Vocês sofrem com muitas queimadas aí, seu Gerson? Queimada? No lixão, no lixão. Existe queimada de lixo no lixão? Não, né? Não. Certo. Pode passar? Aí fecha aí o chat para mim enxergar a tabela. Pronto. O próximo princípio fala sobre integração do saneamento básico com a gestão dos recursos hídricos, que é o saneamento básico ele trabalhar junto com a gestão dos recursos hídricos, que é a política de saneamento, ela deve estar alinhada com o uso racional da água, preservação dos mananciais, participação do município em comitês de bacias. Como é que vocês julgam isso? O saneamento aí, ele leva em consideração a gestão dos recursos hídricos? Vocês julgam satisfatório, inexistente? Por exemplo, existe alguma comunidade aí que faz a captação de poço? Existe um controle para a captação dessa água de poço, um controle de volume captado? Não, controle, acredito que não, viu? Não, né? Então a gente pode colocar como deficiente nesse sentido? Deficiente. Me tira uma dúvida. A água da SERB é de poço, é proveniente de poço, né? Isso. A água. Pronto, perfeito, seu Elisvaldo. A água que é distribuída por pipa, essa água ela é coletada onde? Na Embasa, depois do tratamento, ou é em algum rio, diretamente do rio distribuído? Pronto, perfeito, seu Elisvaldo. Então aí vai ser deficiente, porque não existe um controle no volume que é captado pelo serviço prestado através da SERB. O próximo princípio fala sobre redução e controle de perdas de água, estímulo à racionalização e fomento à eficiência energética. O que seria isso? Por exemplo, a Embasa, a SERB, ela tem um programa, né, ou alguma, dentro da programação dela, existe algum dia específico que ela ande pelos locais, tentando identificar locais onde a tubulação está vazando, fazem monitoramento nos reservatórios para saber se as caixas d'água estão vazando, as caixas d'água que eu digo, a caixa d'água principal, no caso, da cidade. Existem programas em escolas onde traz palestras falando sobre a racionalização da água, o uso consciente da água. Pessoal, ao escovar os dentes, fecha a torneira, ao se ensaboar, fecha o chuveiro. Existe esse trabalho aí no município? O monitoramento da perda de água. Isso tanto para a Embasa quanto para a SERB e Prefeitura, seu Elisvaldo?
Isso. Perfeito. Então, vocês julgam como satisfatório, né? Existe um programa, né, para redução de perdas de água, uso racional, vocês julgam como satisfatório, né? Perfeito, perfeito. Me tira uma dúvida, existe Secretaria de Meio Ambiente no município? Agricultura e meio ambiente é conjugado. Agricultura e Meio Ambiente, né? Perfeito. Aí o próximo princípio fala: existe estímulo ao reuso de efluentes sanitários? Existe algum programa que incentiva as pessoas a reutilizar, por exemplo, o efluente na irrigação, algo do tipo assim? Existe. Não entendi, seu Gerson. Cortou? Não, tem não. Não, né? Tá, perfeito. Não. O próximo princípio ele fala sobre estímulo ao aproveitamento de águas de chuva. Existe esse estímulo aí através de captação de água para abastecer cisterna. Existe isso? Se existir, como é feito? Vocês julgam ser satisfatório, deficiente ou inexistente? Inexistente. Inexistente, né? Seu Gerson, me dá um contexto aí de como é o município de vocês. Chove muito ou é que nem aqui a cidade que eu resido, Juazeiro, que chove só durante 4 meses no ano? Como é o município aí? Chove com a regularidade ou existem períodos que chove muito, outros não chove? Chove. Chuva aqui, graças a Deus. Muita chuva, né? Graças a Deus, não é muita chuva. Certo. Chove. Então as pessoas não sofrem muito com essa questão de falta de chuva aí, né? É diferente da nossa realidade aqui em Juazeiro. Aqui, às vezes chove com muita chuva. Muita chuva, né? Vocês estão próximos entre rios, é? Aí sim, viu, Próximo Célio desse Alves? rio. Fica entre. Perto da praia. Ah, sim. No caso, é entre rios e Alagoinhas, fica por aí assim? Próximo de Alagoinhas também? Vizinho ao porto de Sauípe, né? Porto Sauípe aqui. Ah, É 20 quilômetros da praia aqui, Porto. Quantos? Quantos quilômetros? 20. Ah, pronto, perfeito. Vamos lá. A prestação dos serviços aí é regionalizada, por exemplo, no caso do abastecimento de água. Vocês fazem a captação e o tratamento aí mesmo no município e atende só o município, ou essa água tratada vem de um outro município vizinho? Por exemplo, a estação de tratamento está entre rios e manda água para vocês ou está em outro município? Ou é feito no próprio município? Aqui mesmo. Perfeito. Então a gente bota inexistente nesse caso, porque não existe regionalização desse serviço, tá? Isso. Em relação aos outros tópicos, esgotamento sanitário, a gente pode colocar como inexistente também. Manejo de águas pluviais, a gente coloca como inexistente ou existe algum município que tem uma parceria, algo do tipo? Tem não. Não? E manejo de resíduos sólidos, existe alguma parceria ou, no caso do aterro, não é um consórcio, né? Não chega a ser um consórcio. É algo que está dentro do contrato da empresa que presta o serviço, não é isso? Pronto. Então a gente vai colocar como inexistente também, tá? O próximo princípio, ele fala sobre seleção competitiva do prestador de serviço. Por exemplo, existe uma seleção para quem vai prestar o serviço de abastecimento de água, abre-se uma licitação, aí as empresas vão lá, se inscrevem, e aí vocês analisam. Existe isso aí no município para abastecimento de água?
para abastecimento de água? Sim. Não, porque no caso aqui é a Concessão, não é SEB isso? e a Embasa. Certo. Então, E a Embasa, é. pronto, perfeito. Esgotamento sanitário também é inexistente, né? Porque não tem esse serviço. O manejo de águas pluviais, existe isso? Não, porque é prestado pela prefeitura. Seria isso? Pronto. E Isso. no caso do manejo dos resíduos sólidos, existe abertura de licitação, as empresas se inscrevem, existe uma competição na seleção, sim, né? Satisfatório, então, né? É isso. Pronto, perfeito. Aí você vai fazer o. Pronto, pessoal. Aí o último princípio, né, para a gente finalizar essa parte de preenchimento, é a prestação concominante. O que seria a prestação concominante? É o mesmo prestador de serviço de abastecimento de água prestar o serviço de esgotamento sanitário. Então, vocês julgam satisfatório, deficiente ou inexistente? Inexistente, né? Porque a Embasa presta água, mas ninguém presta esgotamento, não é isso? Perfeito. Existe algum plano futuro da Embasa assumir, né, esse esgotamento, ou alguma outra empresa, ou a própria prefeitura, e ter essa discussão aí no município já? Aí depois você vai. Pronto, senhor Elisvaldo, só pela prefeitura, não é isso? Aí depois. Mas nós também temos também a perspectiva de conseguir esse serviço através do governo, né? Sim, sim. A questão estruturante, né, através do plano. Isso também mostra a importância do plano, porque hoje os municípios não conseguem ter acesso à verba direcionada à construção ligada ao saneamento sem ter um plano, entendeu? Porque o município, a União julga da seguinte forma: ele quer uma verba para fazer o esgotamento, mas ele vai gastar onde? Como? Quanto? Entendeu? Então, tudo isso vai estar dentro do plano. Por isso a importância do plano. E muito município que não nosso não tem condição de fazer o plano, imagine a obra. Exatamente, exatamente. Por isso que a gente está dando esse apoio aqui a vocês, né? Para elaborar esse plano. E aí, seu Gerson, eu quero aproveitar a fala do senhor para reforçar, né, com vocês a importância de mobilizar os moradores do município, né? Nos setores de mobilização, nos eventos setoriais, pedir mesmo, né, a participação das pessoas, publicar em rede social, rádio, carro de som, eu não sei qual é o melhor meio de comunicação que funciona aí. Pessoal, vamos lá, porque o plano vai ter a característica daquilo que vocês dizem para a gente, entendeu? A gente vai aí ouvir vocês e vocês que vão dizer, porque, como eu falei anteriormente, a realidade aqui de Juazeiro é totalmente diferente da realidade de vocês. Então, o plano que existe aqui em Juazeiro, em Petrolina, ele não se aplica à realidade de vocês, porque são realidades distintas. Então, a gente vai até o município e quer realmente ouvir a população, certo? Então, assim, se engajem bem para trazer as pessoas, os moradores, para esses eventos. Aí, nesse caso aqui, a gente... Certo. Aí aqui a gente vai voltar para esse item aqui de adequação à saúde pública e à proteção ao meio ambiente, porque a gente colocou o manejo de resíduos sólidos como satisfatório. Mas como o seu Gerson falou, uma parte desses resíduos ainda vai para o lixão, seja por questão de ser entulho ou seja por questões operacionais, mas infelizmente ainda existe um lixão aí em operação, tá? Então ele promove a saúde pública, porém não promove a educação ambiental de forma satisfatória. Exatamente, perfeitamente. Perfeito. Deixa só a nossa engenheira aqui, Bruna, finalizar a descrição e a gente volta para a apresentação. Fica como deficiente isso.
Perfeito. Aí tu salva lá. Aí vai ali em apresentar. Então, pessoal, aqui nós temos a lista de presença novamente, a gente vai colocar no chat aí, para quem chegou por último e não assinou, assinem, que é uma forma de comprovar que os membros do comitê participou, mostrar isso ao Ministério, porque, por exemplo, o Ministério vai dizer, se nem os membros dos comitês participaram, quem garante que a população vai participar, entendeu? Então é importante vocês assinarem essa lista de presença. Pode passar. Bruna vai jogar de novo o link aí da lista de presença. Aí você pode passar. Como é que assina aqui, velho? Seu Gerson, se eu clicar aí nesse link aí que está no chat, e aí vai aparecer para o senhor botar as informações do senhor, tá? Pode passar, pode passar. Não, tu passa lá a apresentação. Aí aqui a gente também tem a pesquisa de satisfação, né? Que vocês vão escanear esse QR Code e Bruna também vai colocar o link aí no chat. E o que é essa pesquisa de satisfação? Vocês vão avaliar o que vocês acharam da nossa abordagem aqui nessa oficina, né? Vai ter algumas perguntas e um grau de satisfação que vai de 1 a 5. Então, vocês vão pegar e colocar lá o que vocês julgaram da nossa apresentação. Então, se foi boa, muito boa, ruim, péssima, enfim, vocês julgam. E aí vocês também precisam responder essa pesquisa de satisfação, porque a gente necessita desses dados, né? Primeiro, para a gente mostrar ao Ministério, né, o que os municípios estão achando da nossa apresentação e também para a gente usar como um barema para a gente melhorar nas próximas, tá? Então o link também está aí no chat, espero que vocês respondam. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção nesse momento. Antes de finalizar, eu preciso que quem puder abrir a câmera, né, para a gente fazer um print aqui do rosto de todo mundo aqui. Solicito que vocês façam a abertura dessa câmera, certo? Para a gente fazer esse print. Então, quem puder estar abrindo essa câmera, faça isso por gentileza. Preenchendo minha lista aqui de presença aqui. Tá, tranquilo. Abre ali. Isso, Celisvaldo, o senhor, eu tô ciente disso. Laiane, Joyce, Gene, Aline, vocês podem abrir a câmera para a gente estar fazendo esse registro? A minha tá aberta? Isso, Aline, tá sim, perfeito. Só um momentinho aí que é o tempo que o seu Gerson termina de assinar a lista de presença. Aline, por curiosidade, você é engenheira civil também? Isso, sou engenheira civil da Secretaria de Infraestrutura. Perfeito. Bota lá de novo. Pronto. Laiane, tu consegue abrir a câmera? Jane? Ei, já vai tirando. Tá de cara bonita aí, ó. Aí sim. Pessoal, pronto. Jane agora, Laiane, vamos tirar todo mundo. Aguarda aí, dá um sorrisinho, pessoal.
1, 2, 3. Pronto. Foi, pessoal. Queria agradecer, né? Em nome da Univas, em nome do Ministério das Cidades, essa reunião de hoje. E aí eu deixo aberto também aqui para a contribuição de vocês, né? Se quiserem falar alguma coisa, quiserem dar alguma sugestão, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Não, de minha parte, só foi satisfatório. Aguardo agora o próximo encontro. Pronto, seu Jéssica, perfeito. Espero, talvez não seja eu que vá para aí, né? O engenheiro responsável, mas certamente vocês estarão em boas mãos, viu? E mobilizem a galera aí para participar, que a gente quer ouvir a realidade de todo mundo aí, certo? Já tem data prevista? Não, ainda não. Acho que está tá tendo um alinhamento entre a galera aqui da mobilização e o ponto focal aí. Mas Certo. assim que tiver, o pessoal da mobilização vai enviar os convites, né? E aí vocês vão publicando nas redes sociais, vão criando meios de comunicar também isso, exatamente. Viu? Então é isso, pessoal. No mais, muito obrigado pela atenção e que vocês tenham um bom dia, tá? Valeu, meu irmão. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau.